Nosso time comercial todo, ele tem esse gancho de inteligência de mercado justamente para trazer o diferencial de nicho, do marketplace de nicho. Então, além de ser um nicho, a gente está super antenado porque a gente quer se tornar especialista nesse tipo de produto. Quem olha para tudo acaba não olhando para nada, por isso que a gente tem essas ferramentas para ajudar a gente a rampar e alavancar ainda mais as vendas da nossa comunidade de lojistas hoje. Legal. Seja bem-vindo ao videocast do Marketplace Madeira Madeira. Somos um marketplace especializado em casa e decoração que conecta você, lojista, com um público qualificado e apaixonado pelo lar. São mais de 25 milhões de acessos por mês no nosso site, 10 milhões de clientes em busca dos produtos certos, como os seus produtos. Aqui você conta com um ecossistema completo para vender mais, seja nosso time de especialista, o suporte logístico, passando por campanhas de marketing que colocam a sua loja em destaque. Se o seu foco é crescer com a estratégia e apoio de quem investe no seu sucesso, você está no lugar certo. Bora vender juntos? Eu sou a Marília, gerente aqui do Marketplace da Madeira Madeira, e estou aqui com o nosso convidado especial, o Andy. É um dos nossos especialistas que atende, muitos dos nossos parceiros no dia a dia e traz, contribui com dicas e direcionamentos e, mais do que isso, construções estratégicas para que ele tenha sucesso aqui conosco. Então, seja bem-vindo, Andy. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza você vai trazer muitas coisas legais aqui para a gente compartilhar com o nosso público. Boa, Má. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Acredito que a gente vai falar de bastante pontos aqui muito importantes, tanto para os nossos lojistas, quanto para quem ainda não é lojista do Madeira Madeira. Então, tem bastante construção aqui bem legal ali para a gente poder trabalhar hoje. Ah, legal. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que a Madeira Madeira, ela é um marketplace de nicho, Sim. E não é o marketplace de nicho. É o maior marketplace de casa e decoração do Brasil. E a gente vai falar um pouco de estratégia de sortimento, de portfólio, e conectando isso a quem vende nesse tipo de marketplace, que não é um marketplace generalista, Então, tem alguns canais que você vende eletrônico, vende alimentos, vende roupas, então é o que a gente chama de marketplace generalista. A Madeira Madeira não, a Madeira Madeira ela é de nicho. Exatamente. E o que faz, o que muda na estratégia quando o parceiro quer planejar trazer um sortimento, o seu portfólio para o marketplace de nicho como a Madeira Madeira? Acho que o primeiro passo que o lojista precisa entender é a categoria da qual ele está inserido hoje no mercado. Então, como você disse, a gente tem vários marketplaces generalistas hoje que vendem diversos nichos de mercado, e aqui no Madeira Madeira é diferente. A gente, com um marketplace de nicho, a gente atende milhões de clientes que estão justamente procurando móveis e decoração. Então, antes um lojista entrar dentro do nosso marketplace colocando um produto que vai ser protagonista do que entrar em qualquer um dos outros marketplaces, sendo só mais um dentro de um bolo de lojistas que estão lá dentro. Então, a estratégia nossa é justamente esse marketplace de nicho para a gente focar e deixar o produto dele como protagonista dentro do mercado. Ah, legal. Boa, boa. Bom, então acho que pensando que o parceiro já tem o portfólio adequado com aquele marketplace que ele vai operar. Aí eu queria ouvir um pouco, Andy, da sua estratégia, como que você conduz no dia a dia. Ele tem que trazer todo o sortimento, não precisa trazer tudo, a estratégia que ele vai ter para os produtos, ela é a mesma para todo o sortimento, então queria ouvir um pouquinho das suas dicas, como que você conduz isso quando você está conversando e desenhando a estratégia com os parceiros que você atende. Boa. Eu acho que eu dividiria em 3 principais passos, tá? Quando a gente olha para a competitividade de mercado, a gente tem vários pilares de competitividade de mercado. O primeiro deles é sortimento. Muitos acham que é preço, mas é sortimento. Logo depois vem preço, depois vem frete, prazo e estoque. Então, o primeiro passo para o lojista entrar dentro do canal é fazer a seleção dele de curva ABC. O que é curva ABC? A curva A, literalmente, é 80% da rentabilidade do portfólio do lojista, ou seja, 80% do que ele vende, isso é a quantidade de produtos de curva A. A curva B a gente denomina como 15% do portfólio dele, a curva C os outros 5%, tá? Então o primeiro passo é garantir que os produtos de curva A estejam dentro desse canal a qual ele está apostando, tá? O segundo passo que a gente trabalha é o passo de cadastro. Tá? Às vezes a gente esquece um pouco disso, mas o passo do cadastro, ter uma proposta de valor do produto, ela é muito necessária para a visão do cliente.
Então, nessa visão de cadastro, o que seria da parte, né, do lojista quando entra num canal? Olhar para o cadastro na visão de cliente, vestir mesmo a roupa do cliente. Então, do meu produto, eu sou especialista no meu produto, mas me colocando na cadeira de um cliente, quais são as principais dúvidas que ele poderia ter com aquele produto? Em relação à descrição, quantidade, tamanho, a foto do meu produto, ela está valorizando o meu produto ou não? Ela está tendo uma percepção boa de valor daquele produto? Aí terceiro passo que a gente atua é justamente nessa visão de competitividade. Fez o check da curva A, fez o check de cadastro, agora em relação à competitividade. Meu preço está competitivo em relação ao produto do mercado? Aquele produto que eles estão procurando, meu preço está na média, está acima, está para baixo? O meu prazo, ele está bom, ele está estendido, está dilatado? O meu estoque, eu tenho estoque daquele produto? O meu frete, ele está competitivo para a principal região hoje que eu tenho a quantidade de vendas mais expressiva? Então, acho que esse checklist ali desses 3 passos, eu acho que é o principal hoje quando o lojista, no caso, ele começa a entrar em um marketplace, começa a cadastrar os seus produtos. Então, esses 3 principais passos eu acho bem importante para ter uma alavanca boa de vendas e alcançar todas as oportunidades que ele precisa dentro do canal. Ah, legal. E aí, acho que pensando nesse contexto, tem alguns lojistas que entram nos canais e eles querem fazer uma aposta. E aí eles trazem alguns poucos produtos e não são os curvas. Eu quero testar com esse produto que eu vendo de vez em quando tem um processo que a estabilização do produto no canal, que o cliente começa a encontrar esse produto, que ele começa a ter um ranqueamento melhor e ele começa a ter visibilidade mais rápida e mais fácil na busca, né, pelos clientes. Então, acho que eu queria que você trouxesse um pouquinho, Andy, da importância do seller já trazer, né, do parceiro trazer já os produtos, curvar no começo da jornada. Então, tem parceiro, né, que estão aqui assistindo a esse episódio, que já estão com um sortimento grande aqui, muitas vezes não estão com 100% dos produtos curvas, tem outros que ainda vão entrar, que preferenciam os curvas, porque quanto mais cedo ele fizer isso, mais rápido vai ser o processo de alavancagem de venda. Faz sentido isso? Faz total sentido. Muitas vezes os lojistas acabam entrando, tipo, vou colocar esse produto às vezes para teste. Não é uma plataforma de teste. Madeira é uma plataforma de vendas, literalmente de vendas. E é sucesso, principalmente no nosso nicho que a gente está atuando hoje. Então, o pensamento crítico que o lojista precisa ter hoje para entrar justamente nesse checklist que a gente acabou de bater, desses itens. Hoje a gente tem um diferencial que o Madeira, ele investe 100% do marketing para os lojistas. Então, o lojista hoje ele não tem custo de investimento de marketing, mas o produto dele ele tem que estar com essas características de competitividade no mercado. O produto ele pode estar de graça, mas se ele não estiver sendo visto, ele não vai vender. Por isso que a nossa estratégia é justamente atuar nesse investimento de marketing com os produtos para ranquear o produto de forma mais rápida e alavancar mais as vendas do lojista. Mas ele precisa entender desses níveis de competitividade. Não basta só colocar o produto ali, achar que ele vai vender ou colocar um preço que ele acredita que faça sentido para o cliente, sem ter essa aposta, sem literalmente ter essa curva ali, né, de negociação, essa curva, essa pegada muito mais comercial, porque comercial muitas vezes é correr risco. Então a gente precisa às vezes matar um pouquinho ali da margem para a gente poder agressivar e dar uma alavancada no produto, para a gente tornar ele às vezes um produto que nem era da curva, ele acaba se tornando um produto de curva A. Mas é importante que o lojista garanta que os produtos mais vendidos dele estejam também no canal. Ah, legal. Então a gente falou de trazer os produtos certos, de trazer produtos curvar. Isso. Deve ter alguém pensando assim, né? Nossa, mas eu já cadastrei meus produtos e não me preocupei tanto com a qualidade do catálogo. Ainda dá para fazer isso, né? Então, acho que eu queria que você comentasse um pouquinho, que, por exemplo, nossa, isso daqui não era meu curva A, quando eu cadastrei, eu não usei todas as ferramentas que eu podia e eu quero melhorar o meu cadastro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque trouxe o produto, tem que ter uma qualidade de cadastro. Eu escolhi esses 3, 4 produtos aqui, esses eu escolhi fazer um cadastro de qualidade, esses outros nem tanto. Mas eu vi que eles estão ganhando relevância, que eles estão tendo busca. Então, o que eu posso fazer se tem como eu melhorar a qualidade do meu cadastro ainda nesse momento da jornada? Boa pergunta. No Madeira a gente tem um departamento de cadastros, literalmente, e esse departamento é um time de especialistas que atuam justamente nesse enriquecimento de cadastro. Então, a qualquer momento da jornada em que o lojista está dentro da nossa plataforma, ele pode enriquecer o cadastro dele. O quanto antes, melhor, digamos assim.
Então, os principais pontos que a gente puxa de enriquecimento de cadastro foto do anúncio, principalmente, se a foto está adequada, está mostrando todo o produto, todo o potencial daquele item, e a descrição. A descrição é a descrição básica do produto, de onde que o produto veio, qual que é o material daquele produto, cor, e a gente vai enriquecendo em questão de atributos também. Então, quanto mais atributo a gente tiver, mais vai ser fácil a pesquisa para o cliente de forma orgânica. Às vezes o cliente está procurando um rack branco, ou um rack marrom, ou, sei lá, uma cozinha preta, uma cozinha verde, e às vezes o seu produto ele não vai ser encontrado dentro da pesquisa, dentro do nosso site, justamente porque você não incluiu esse atributo no seu produto. Então, quanto mais enriquecimento a gente tiver de produto, mais seu produto vai ser visualizado dentro do nosso canal. Outra facilidade que a gente tem é a questão de matrizes de produto. Então, hoje o Madeira ele dispõe de uma ferramenta em que a gente pode informar dentro de um anúncio as variáveis daquele mesmo anúncio. Então vamos supor que o lojista ele tem um rack ou um guarda-roupa que ele vende muito bem naquela cor preta, mas ele tem a cor azul, ele tem a cor verde, ele tem a cor branca e assim por diante. Ele pode utilizar a alavanca dele de vendas para aquela cor preta para ranquear as outras cores, fazendo uma junção desses mesmos produtos em um mesmo anúncio. Então isso é uma facilidade para o cliente entender que tem mais variáveis de um mesmo produto e para o lojista é maior pulverização da curva ABC dele. Então, em vez de ele vender um só produto, ele vai acabar vendendo as outras cores. Ah, legal. Olha só, boas dicas, hein? Muito bom. E acho que voltando ao tema, né, da Madeira ser um marketplace de nicho, a gente sabe que o nosso canal, né, ele vai construindo e trazendo muitas tendências de comportamento de consumo, né, do consumidor. E elas vão mudando ao longo do tempo. Então, né, não é porque o lojista trouxe todo o seu portfólio no momento que ele fez o cadastro da loja que ele não tem que estar antenado ao que está acontecendo no mercado, as tendências de busca, e que ele não tenha que estar sempre atualizando o sortimento. Sim. Então, acho que isso é a diferença do marketplace de nicho. O consumidor vem para buscar tendência, vem para encontrar coisas novas, e o nosso parceiro, ele tem que estar atendendo isso também, porque senão vão ter outros concorrentes que vão estar. É diferente do marketplace generalista, que você vai colocando várias coisas lá, que qualquer hora alguém busca alguma coisa. Exato. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho também da importância dessa estratégia de estar sempre atualizando o portfólio, de estar conectado à tendência, de estar conectado ao movimento de mercado. Que isso diz muito pelo marketplace de nicho. Ótimo. O que eu costumo dizer muito, mas informação não é poder. Ter informação e saber como usar a informação, isso sim é poder. Então hoje o Madeira a gente dispõe de várias ferramentas comerciais, então principalmente na área ali, de nicho de mercado, então hoje a gente tem ferramentas de análise de mercado, concorrência, share de primeira página, a gente tem market share de performance, produtos que têm maior quantidade de impressão, então tudo isso são alavancas que ajudam os lojistas a entender como o mercado está atuando, como o mercado está se comportando, e isso ajuda o lojista a entender para onde ele deve direcionar os seus esforços, principalmente em questão de apostas de venda, competitividade de produto, prazo, estoque, assim por diante. Então, nosso time comercial todo, ele tem esse gancho de inteligência de mercado justamente para trazer o diferencial de nicho, do marketplace de nicho. Então, além de ser um nicho, a gente está super antenado porque a gente quer se tornar especialista nesse tipo de produto. Quem olha para tudo acaba não olhando para nada, por isso que a gente tem essas ferramentas para ajudar a gente a rampar e alavancar ainda mais as vendas da nossa comunidade de lojistas hoje. Legal. Boa, muito bom. Então, essas ferramentas conseguem também auxiliar o nosso lojista a trazer os produtos certos na hora certa para o nosso marketplace. Exatamente. Ah, legal. Boa, muito bom. E falando em tendência, né? Você que está ali muito próximo do time comercial, de inteligência de mercado, quais seriam as tendências aí que a gente enxerga como marketplace de nicho para os próximos anos? Eu acredito muito, tá, que a tendência principalmente nível de comportamento de cliente. A tendência nossa principalmente é prazo, principalmente se atentando a prazo de produtos, né? Então hoje, como um marketplace de nicho, quando a gente às vezes fala de imóveis, a gente está acostumado, eu vou comprar um guarda-roupa, se ele chegar em 10 dias, 20 dias, tudo bem, não tem problema, eu me organizo aqui. Hoje o cliente está muito mais ansioso, digamos assim, para receber o produto, seja ele um produto pequeno, seja ele um produto grande. Então a tendência mais do mercado é a gente encurtar o prazo, esse SLA que a gente diz assim, de entrega para o produto.
Então, isso a gente vem trabalhando com a nossa comunidade de lojistas também, que é um gancho, é um pilar de competitividade que hoje ele está se sobressaindo muito no mercado. Não só isso, mas as tendências de mercado também a gente vem acompanhando através dessas inteligências de mercado e ferramentas que o Madeira Madeira utiliza hoje, mas principalmente a questão de prazo. Eu acho que é uma tendência de mercado a gente ir cada vez mais reduzindo para o cliente ele ter essa jornada de compra com muito mais sucesso, digamos assim, muito mais proposta de valor agregado do que hoje nós temos hoje no mercado como um todo. Ah, legal. Então, o que você está dizendo é eu escolher o produto certo para atuar nesse marketplace está relacionado também a outras características. Exatamente. Não é só o produto em si. Não é só mas um produto, quais são conjunto. qual a estratégia que vai estar por trás desse produto para atender àquela tendência. Exatamente, é isso? exatamente. Tá? Hoje, quando a gente olha para nível de produto mesmo, de tendências de produto, a gente vê coisas bem diferentes, né? Que tem essa sazonalidade do mercado às vezes. Então, às vezes, um produto que antes a gente tinha uma visão, sei lá, mais comum, por exemplo, às vezes um guarda-roupa, às vezes um sofá, que a gente gosta de um sofá, sei lá, reclinável, um sofá-cama. Hoje a gente já tem sofá orgânico, que o sofá, às vezes, muitas vezes não tem a mesma proposta de antes, que era receber pessoas. Às vezes é um sofá literalmente para casa da pessoa como um item decorativo, um item de decoração. Então, a gente vem acompanhando várias tendências, o Madeira Madeira ele vem participando de várias feiras, várias pesquisas de mercado, isso a gente vem trazendo também para os nossos produtos e para a nossa comunidade de lojistas essa expertise de entender, olha, isso está em tendência mercado, olha, está crescendo isso, esse tipo de produto ele está aparecendo muito mais nas primeiras páginas, está gerando muito mais impressão. Então, quando a gente traz esses dados hoje para a nossa comunidade de lojistas, fica muito mais fácil da gente argumentar a estratégia de venda. Então, esse produto está sendo visualizado, esse produto está sendo buscado. Vamos investir nesse produto que esse vai ser um produto-chave para a gente gerar vendas. Então, nessa receita de bolo que a gente vai atuando hoje com a nossa comunidade de lojistas. Ah, é casado, né? Exatamente. O trabalha a quatro mãos. Boa. É o parceiro com o sortimento, o portfólio, com a sua estratégia de venda e de crescimento e a gente também levando o que a gente tem de conhecimento, de bagagem, do conhecimento de um especialista do exatamente. nicho de móveis e decoração. Não, legal. E acho que você já está há bastante tempo aí à frente dos nossos lojistas, tem muitos cases de sucesso. Você gostaria de trazer para os nossos parceiros, né, que já estão aqui claro. e que ainda vem a oportunidade de crescer conosco, de parceiros que ainda não estão aqui, para também mostrar, né, o que já deu certo. Acho que a gente, o desafio de trazer, do que fazer, é suado, né? Trabalhar suado. No varejo não tem uma bala de prata. Não. Mas assim, conforme a gente vai implementando as coisas certas, utilizando as ferramentas certas, estando ao lado de pessoas que conseguem nos ajudar a seguir por caminhos mais corretos, sim, a gente tem uma probabilidade maior de ter sucesso. Então, se puder trazer algum dos seus cases com certeza. Um case principal de sucesso a gente tem, de todas as análises que a gente faz, a gente criou um avatar de performance. O que seria um avatar de performance? Basicamente, analisando o mercado como um todo, tanto comportamento de clientes como itens mais vendidos, a gente pegar os itens mais vendidos, principalmente de curva. Vamos supor que hoje, Marília, você entra no Madeira Madeira e você quer vender guarda-roupa. Vamos supor que você quer vender guarda-roupa. O avatar de performance é uma análise de mercado que a gente faz para identificar quais são os principais atributos buscados hoje pelos clientes para guarda-roupa. É 2 portas, é 3 portas? Qual que é a cor? Qual que é a altura? Qual que é a quantidade de cabideiros que tem dentro de um guarda-roupa? Então, nessa pesquisa e análise de mercado que a gente faz, a gente identifica quais são os principais atributos que são vendidos, que são buscados pelos clientes, e a gente cria um conjunto de produto perfeito. Então, a gente cria um produto perfeito, onde a gente entende qual a quantidade, por exemplo, de portas, qual que é a cor que mais vende, e nisso a gente consegue, nessa inteligência, a gente consegue entender qual que é a pista de preço, né, qual que é a faixa de preço que esse produto vai vender, qual é o dia que ele vende e qual o horário, muitas vezes, que ele vai vender dentro do marketplace. Esse foi um case de sucesso que a gente teve no ano passado, inclusive, onde a gente fez uma análise com a categoria de colchões. A gente fez essa análise e investiu logo em seguida num produto em que a gente acreditou que era esse cálculo matemático ia fazer sentido. Ele se tornou o produto mais vendido da categoria e continua sendo mais vendido dentro de 18 meses dentro do Madeira. Então, é literalmente uma análise de cálculo matemático que faz sentido
para o cliente hoje, para nós também faz sentido também. Mas é uma análise bem profunda que a gente faz, não é uma coisa simples, é uma coisa bem profunda, justamente para trazer essa expertise e essa inteligência de mercado para a gente destacar dentro de outros marketplaces out. Ah, legal. E para a gente fechar, Andy, se você pudesse dar 3 dicas simples e básicas para os parceiros que estão aqui nos assistindo, para olhar, para que eles parassem agora, olhassem e analisassem o portfólio deles, eu vou para cá, vou para cá e vou para cá. Quais seriam os 3 itens ali que ele deveria fazer de lição de casa hoje de forma simples? Boa. Ou você já faz, garantir que está fazendo. Acho que, assim, tem lojistas em diferentes estágios, de negócio. Tem aquele que começou a vender agora, tem aquele que só vende em um canal, tem aquele que já vende mais de um canal, Sim. tem aquele que quer crescer. Então, acho que quais seriam ali as 3 dicas matadoras? Acho que das 3 dicas matadoras, acho que a primeira é se tornar especialista no produto que você vende. Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente quer expandir de uma forma muito rápida, digamos assim, e o mercado não funciona dessa forma. Então todo mundo tem essa gana, digamos assim, de crescer. Todo mundo quer crescer, né? Todo mundo quer crescer em vendas, desenvolver, ganhar mercado e assim por diante. Mas a partir do momento que você se torna especialista ali de um produto, é o primeiro passo que você tem para crescer. Então se tornar especialista no que você faz, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é olhar para a competitividade do seu produto. Então, olhar para esses 5 pilares que eu falei, que é sortimento, preço, frete, prazo e estoque. Então, olhando para esses 5, garantindo essa competitividade desses itens, vai ser muito mais fácil para você poder alavancar de vendas. E a terceira e última dica é olhar para o mercado. É muito importante olhar para o mercado. Então, analisar principalmente os concorrentes, a categoria da qual você vende, qual que é o produto que está sendo mais vendido. Quando você coloca o nome do seu produto no Google, o que aparece primeiro? Aparece um tipo de produto, aparece uma pista de preço, aparece produtos específicos ou não, aparece misturado. Então, entender esse mercado para entender se você também está dentro de toda essa régua de competitividade, digamos assim, né? Entender também os concorrentes que você tem hoje, o que hoje o lojista ele consegue atuar e o que ele não consegue. Muitas vezes o lojista ele consegue ser muito competitivo de frete, mas ele não consegue prazo. Então, tentar equilibrar, digamos assim, de uma forma bem competitiva para ele estar dentro do mercado e conseguir alavancar o quanto antes. Então, é um processo que ele vai fazendo, né? Mas acho que essas 3 dicas, ser especialista, olhar para a competitividade e olhar o mercado principalmente, tá? Legal. E conectar tudo isso Exatamente. ao sortimento, né? Exatamente. Todo o sortimento dele que ele vai apostar. Então, o primeiro passo é realmente o sortimento, mas se tornar especialista já está dentro desse bolo aí. Ah, legal. Então eu queria agradecer ao Andy pela participação, por ter trazido todas essas dicas. Eu tenho certeza que os nossos parceiros que estiveram aqui acompanhando esse episódio tomaram nota, se não de todos, mas da maioria. Então acho que assim, a gente precisa começar e aproveitar essas coisas que as pessoas que já são especialistas já fizeram e sabem que pode dar certo, que dá certo. E também eu queria convidar vocês a estarem conosco nos próximos episódios do videocast de Frente com a Madeira. Até breve.